Harold Hoehner, famoso estudioso do Novo Testamento norte-americano, obteve a sua formação teológica com especialização em Novo Testamento em grandes escolas, como o Seminário de Dallas, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e também com estudos pós-doutorais na Universidade de Tübingen, na Alemanha. O seu ministério de ensino, ele exerceu principalmente, praticamente de forma integral da sua vida, de ponta a ponta, no próprio Seminário de Dallas. Foram quase 4 décadas de liderança no estudo, no ensino do Novo Testamento, com 27 anos como chefe do Departamento de Estudos do Novo Testamento. Na produção de material cristão acadêmico, ele se especializou e se concentrou em 2 grandes assuntos. Cronologia, lançou, por exemplo, obras como Aspectos Cronológicos na Vida de Cristo e Cronologia na Era Apostólica, e a outra área de exegese bíblica, e, claro, com um destaque especial para este comentário exegético de Efésios. E no fim na nossa apresentação aqui hoje, eu conto mais alguns detalhes interessantes sobre a concepção dessa obra. Mas vamos ao comentário. O comentário traz quase 130 páginas de assuntos introdutórios, como autoria, contexto histórico da cidade de Éfeso, dos Efésios, a estrutura e o gênero literário, o propósito da carta e a teologia de Paulo nessa carta. Interessante que metade, praticamente, desse material introdutório é dedicado à questão da autoria. E, para colocar como base, para começar, ele faz uma defesa extensa e muito bem fundamentada da autoria paulina da carta aos Efésios. Craig Blomberg, que é um dos nossos autores, também estudioso do Novo Testamento, fez uma resenha para o Denver Journal, logo depois que saiu o comentário. E ele diz o seguinte sobre a questão da autoria. Com base em um exame minucioso das evidências externas e internas, Hoehner demonstra algumas coisas. A atestação inicial unânime a favor da autoria paulina. Nos primeiros séculos nunca se questionou essa autoria paulina. Outra questão que Hoehner demonstra, a pseudonímia não era aceita nos meios cristãos logo no seu início, ou seja, não era algo cogitado. Há um outro aspecto ainda, que há uma série de distintivos lexicais e linguísticos que aparecem em outras cartas incontestáveis de Paulo. Ou seja, Efésios, como eu diria, tem o sotaque de Paulo. E há mais algumas características aí que ele usa em defesa da autoria paulina. Ele apresenta uma bibliografia extensa sobre toda a questão da autoria e uma bibliografia também dos comentários que ele usou no preparo deste comentário. Quando ele fala de contexto e propósito, sim, concorda com aquilo que nós continuamos acreditando, que os leitores e ouvintes, para quem os textos antigos foram escritos e o propósito com o qual foram escritos, são de fundamental importância para a compreensão da vontade de Deus com esses textos antigos para nós hoje. Em termos de propósito, o autor vai colocar alguns, mas esses propósitos diversos que ele coloca convergem em um grande desejo de Paulo pela unidade da igreja. E essa unidade deve ser demonstrada pelo amor. E quando há a demonstração e a prática desse amor, existe sim e acontece a reconciliação. E esse é, na verdade, o cerne teológico dessa carta. E quando no início, logo nas páginas iniciais, o autor faz uma síntese da teologia de Efésios, ele vai tratar dos tópicos trindade, paternidade de Deus, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia e reconciliação. Mas vamos comentar rapidamente sobre o corpo do comentário. A estrutura segue basicamente a estrutura da carta. E essa carta de Paulo é facilmente dividida em 2 grandes partes, capítulos 1 a 3 e capítulos 4 a 6. E os títulos são muito sugestivos e simples. Primeira grande parte, capítulos 1 a 3, o chamado da igreja. Segunda parte, a conduta da igreja.
Na parte primeira do chamado da igreja, ele diz que a igreja, e Paulo diz, e ele comenta, né, digamos assim, que a igreja foi chamada para louvar a Deus pelas bênçãos, para orar por sabedoria e por revelação, para viver de forma consciente essa nova posição em Cristo, primeiro como indivíduos, e no outro capítulo vai tratar dessa vida consciente da nova posição em Cristo como comunidade. E entender adequadamente o mistério, né, do qual Paulo fala nessa carta. E a segunda parte, então, que é a conduta da igreja, então, ele vai colocar o início dos títulos de forma muito adequada, associada à questão da conduta. Ele vai dizer assim, nos capítulos que se seguem: andem em unidade, andem em santidade, andem em amor, andem na luz, andem em sabedoria e fiquem firmes na batalha. Agora, como é que o autor procede com o comentário propriamente? Ele introduz segmentos curtos, ele vai dividir o seu comentário, a sua exegese, em segmentos curtos, 2 a 3 versículos. Faz uma pequena introdução, em geral, às vezes é um pouco mais longa, para explicar o que vem pela frente, depois traz o texto grego, né, e para tranquilizar os nossos leitores, cada vez que a expressão, a palavra, a expressão, a frase de Efésios em grego aparece a primeira vez, nós acrescentamos na edição em português a transliteração, ou seja, você vai poder pronunciar aquelas palavras, né, no alfabeto grego escritas em português. Depois desse texto grego vem a tradução do autor para o inglês, e nós então traduzimos literalmente essa formulação dele para o português, não usamos uma versão conhecida. É importante que o comentário siga de fato o texto bíblico que o autor está usando. E aí, depois disso, vem a explicação no comentário, palavra por palavra, expressão por expressão, e todas as questões exegéticas são levantadas, analisadas, possíveis soluções são sugeridas, avaliadas, e conclusões claras são formuladas. E no fim, ele ainda faz um pequeno resumo, né, de recapitulação. Os grandes conceitos e expressões mais conhecidos e relevantes, como a questão da graça, do poder, do fazer convergir em Cristo e assim por diante, são muito bem explicadas. E, como se isso não bastasse, o autor ainda acrescenta alguns excursos, alguns artigos a mais para aprofundar algumas questões, como, só vou citar alguns exemplos, em Cristo, a expressão em Cristo, ou o conceito de eleição, ou do mistério, né, ou da escravidão na época do Novo Testamento. Então está aí um resumo né, do que é apresentado com esse comentário. Né? Várias pessoas se expressaram ao longo dos últimos anos, depois que saiu o comentário, sobre a sua impressão do comentário. Por exemplo, o Craig Blomberg diz, né, um dos mais extraordinários e estupendos esforços de um estudioso individual do Novo Testamento nos últimos tempos é este comentário. E outra pessoa disse: esse comentário não é somente o melhor comentário de Efésios, mas um dos melhores sobre qualquer livro da Bíblia. E outro ainda diz, no seu endosso, as conclusões de Höner refletem o ensino evangélico conservador com fundamentação sólida e abrangente e com erudição teológica. Como eu falei, aqui vão alguns detalhes interessantes para fechar sobre a concepção da obra. Além de o autor acumular o seu conhecimento e informações sobre Efésios ao longo da caminhada, ele usou 2 períodos sabáticos para dedicação integral para esta obra. Além de, claro, mais muitas horas extras ao longo de 17 anos de estudo e, claro, isso conjugado com o ensino também sobre a carta para depois, então, concluir o comentário. O Dr. Harold Höner foi professor no seminário de Dallas do nosso diretor de edições Vida Nova, Ken Davis, e ele conta que o autor mesmo compartilhou em sala de aula que, àquela altura, no projeto de preparar o comentário, ele já tinha lido tudo sobre Efésios em latim, desde os pais da igreja, em alemão, em francês, e estava empenhado de conseguir vencer e ler tudo que tinha saído sobre Efésios
em inglês. É impressionante. E é claro que ele então lia o texto de Efésios diretamente do texto grego e então traduzia para os alunos na sala. Realmente é um belo testemunho que se dá desse homem e da sua obra, né? É de fato uma mina de informações e um banquete teológico, né? Em um volume só, tudo num volume só. E eu ia acrescentar aí uma cartilha com orientações para boas relações na igreja, para boa conduta do cristão individual no dia a dia. De fato, Efésios traz riquezas demais para a nossa vida com Deus, para a nossa vida em comunidade, para que não seja estudada essa carta mais a fundo, compreendida, praticada e vivida. Portanto, aqui fica o convite. Aproveite, faça muito bom uso, né, desta ferramenta. Deus abençoe a sua palavra na tua vida, na vida da tua igreja, do teu ministério e com as pessoas à sua volta. Deus abençoe.